Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 19 de setembro. Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. E o texto do evangelho de hoje é o segundo anúncio da paixão do evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, certamente vocês recordam que no domingo passado Jesus apresentou o primeiro anúncio da paixão no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 35. Hoje, o segundo anúncio da paixão. Portanto, a liturgia de hoje está muito coligada com aquela do domingo passado. E o anúncio da paixão tem um esquema muito simples. É um esquema em 3 blocos: anúncio, incompreensão e catequese. Sempre assim, nos 3 anúncios da paixão no Evangelho de Marcos. Recorde do domingo passado. Jesus fez o anúncio da paixão, Pedro não compreendeu nada e tentou desvirtuar e dissuadir Jesus de subir a Jerusalém. Tentou tirar Jesus da fidelidade ao caminho do Pai. Jesus reagiu com muita dureza contra Pedro domingo passado. Então, anúncio, incompreensão, catequese. Assim foi domingo passado, assim hoje também. Percebam, nos versículos 30 e 31 do Evangelho de hoje, encontramos o anúncio da paixão, o segundo anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, depois de 3 dias ressuscitará. 3 elementos muito importantes. Vai ser entregue, vai ser morto, vai ressuscitar. Em seguida, nos versículos 32 até o versículo 34, aparece a incompreensão dos discípulos. Enquanto Jesus está falando de subir para Jerusalém, Jesus está falando de morrer na cruz, Jesus está falando de oblação e de doação da vida, Jesus está falando da entrega de si mesmo pelos outros. Os discípulos estão brigando para ver quem é o maior entre eles. Não entenderam nada do que Jesus está propondo. Não entenderam nada daquilo que Jesus está dizendo. É, então, uma ocasião para Jesus fazer uma catequese. Versículos 37, 35 a 37. Versículos 35 a 37. Veja que no versículo 35 a relação é entre ser o primeiro de todos
Jesus disse: quem quiser ser o primeiro de todos, deverá ser o último de todos e o servidor de todos. Aqui está o ponto. Na lógica do reino de Deus, a coisa é exatamente ao contrário. Quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servo, seja o servidor de todos. E para concretizar isso que Jesus acaba de dizer, ele toma uma criança, abraça a criança, coloca no meio e diz: olha, quem recebe esta criança, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai, aquele que me enviou. Numa palavra, percebam como o Evangelho está bem articulado, bem organizado, com essa lógica em 3 blocos. Anúncio da paixão, cegueira, incompreensão dos discípulos. Em seguida, Jesus aproveita para fazer uma catequese sobre o verdadeiro sentido da doação da vida, da entrega e da oblação de si. Recordem sempre que Jesus está a caminho para Jerusalém, a caminho da cruz. E os discípulos, mesmo depois de 3 anos praticamente, parece que eles não compreenderam nada daquilo que Jesus está dizendo. Aí entra o salmista. Como é belo o refrão do salmo deste domingo. O salmista diz: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Veja que experiência espiritual tão profunda. Na dor, na incompreensão, na cruz, na morte, nos bofetões, nas cusparadas, nas humilhações, o salmista diz, juntamente com Jesus: é o Senhor quem sustenta a minha vida. De fato, na primeira leitura da liturgia de hoje, do livro da sabedoria, o ímpio se organiza para armar cilada contra o justo. Por quê? Porque a presença do justo, somente a sua presença. Ele nem precisa dizer nada, ele nem precisa fazer nada, simplesmente a sua presença incomoda. Porque sua presença é diferente, é diversa, é diferenciada. O justo se opõe ao modo de agir do ímpio. O justo, pelo seu próprio testemunho, reprova as faltas e os pecados do ímpio. Ironiza e diz: olha, se esse aí for filho de Deus, Deus então o defenderá dos inimigos. Não é assim que os inimigos de Jesus, ironizando, disseram contra ele quando ele estava na cruz? Se ele é filho de Deus, desce da cruz. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Deus vai protegê-lo, Deus vai tirá-lo da cruz. Ironia, sarcasmo, maldade, tudo junto. Se o Filho de Deus, ele é, Deus então o defenderá de todos os seus inimigos. Portanto, vamos persegui-lo, vamos pô-lo à prova, vamos ofendê-lo, humilhá-lo, torturá-lo, para ver se ele se mantém sereno, fiel e paciente. Vamos condená-lo a uma morte vergonhosa. Vamos condená-lo para ver se alguém vem em seu socorro. Como é bonita essa leitura do capítulo 2 da sabedoria e como está em sintonia com o texto do Santo Evangelho. Não esqueçam, Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus está subindo para a cruz. É a subida para a morte. O sábio do livro da sabedoria faz a comparação entre a atitude e o comportamento do justo e como os ímpios reagem àquilo que eles fazem, àquilo que eles dizem. Eles estão dispostos a qualquer coisa para destruir a vida do justo. Por que eles agem assim? Por que os ímpios agem desse modo? Por que os discípulos estão brigando para saber quem é o maior? Quem responde essa pergunta é Tiago, na segunda leitura da liturgia de hoje. Tiago, capítulo 3. E Tiago responde da seguinte maneira: tudo isso provém das paixões desordenadas
e dos conflitos que estão mal resolvidos aqui, dentro de nós. A resposta de Tiago não é intimista, mas ele também não busca a resposta para esses problemas, conflitos, guerras, calúnias, dissensões. Ele não busca externamente, na sociedade, no desequilíbrio social. Ele busca no mais profundo do interior do ser humano. A resposta fundamental para Tiago é: tudo isso provém das paixões desordenadas, das paixões que estão em conflito, dentro, na intimidade de cada ser humano. No fundo, é o mistério do pecado que habita em nós. Portanto, invejas, rivalidades, desordens, obras perversas, guerras, brigas, cobiças, mortes, tudo isso provém de um coração destrambelhado, de um coração descompensado, das paixões desordenadas e dos conflitos mal resolvidos dentro de cada um de nós. Enquanto o justo busca a sabedoria do alto, a sabedoria do alto gera vida, equilíbrio, harmonia, porque ela é pura, ela é pacífica, ela é modesta, ela é conciliadora, ela é misericordiosa, ela é imparcial, ela não tem fingimento. Temos então dois caminhos possíveis. Como diz o livro do Deuteronômio, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe o caminho da sabedoria que vem do alto. Escolhe este caminho do justo, que gera vida, que é capaz de doar a vida, que é capaz de cuidar da vida. O justo, como Cristo, entrega a sua existência pela vida do mundo. Numa palavra, podemos colocar em duas colunas os textos do Evangelho e das leituras de hoje. De um lado, podemos encontrar doar a vida, o justo, a serenidade, a paciência, a sabedoria que provém do alto, a justiça, a paz, a oração sincera que brota de um coração honesto e compensado. Um coração sereno, um coração espiritualizado, humanizado. Uma pessoa madura, integral, inteira em Deus, com um coração indiviso no Senhor. Do outro lado, a liturgia de hoje apresenta o ser humano que quer sempre ser o primeiro, busca os primeiros lugares. Ele é ímpio, pecador, sempre age com ofensas, torturas, violências, invejas, rivalidades, desordens, obras más e perversas, guerras, brigas, cobiças, morte, paixões desordenadas, paixões em conflito dentro de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa realizar a grande obra de serenar a nossa existência, pacificar o nosso coração. É o Senhor quem sustenta a nossa vida. É o Senhor quem cuida de nós e nos dá a luz que provém do alto, para optarmos sempre pela sabedoria do alto, que gera vida, justiça e paz. Um domingo muito abençoado. Continuemos seguindo, caminhando, marchando com Cristo e subindo a Jerusalém. Subindo para a cruz, subindo para a morte, subindo para a oblação e a entrega da nossa existência, por amor. Somente pessoas minimamente equilibradas, harmonizadas, humanizadas, podem de fato, com pura e absoluta oblação, entregar a vida em favor da vida. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.